Olá, vamos falar um pouquinho sobre o romance indianista, o romance regionalista e o romance histórico do romantismo brasileiro. Olha só, gente, falando um pouquinho sobre esse romance indianista. Que romance é esse? É um romance que, em primeira instância, vem para solidificar um pouquinho dessa nossa vontade de querer voltar às origens, querer voltar a quem nós somos. Você já deve ter ouvido falar, ou mesmo você já deve ter assistido alguma aula em que eu falei para vocês que o romance romântico tem essa característica, ou ainda que o romantismo brasileiro tem essa característica, porque lá, na primeira geração da poesia, o que nós víamos? Víamos um índio que é europeizado, que tem características de europeu, mas esse índio mostra para os brasileiros que eles devem gostar também dessa cultura nativa. Isso é interessante porque a natureza brasileira também vai ser exaltada nessa primeira geração, não é? Olha só, o José de Alencar é o grande nome do romance romântico brasileiro e ele resolveu não seguir aquelas estéticas das gerações. O que nós vamos ver no José de Alencar? Em vez de seguir, por exemplo, o nacionalismo indianismo, o ultrarromantismo e o romance, que seguiria uma linha mais social, o que ele fez? Ele segue essa linha nacionalista indianista, mas ele deixa de lado o ultrarromantismo. Tá certo que no romance urbano nós temos histórias bastante românticas, bastante dramáticas, mas não chega a ser um ultrarromantismo. E ele deixa de lado completamente todo tipo de romance social. Nós vamos ver um pouquinho, umas pitadinhas de questões sociais, mas não é aquele romance panfletário. E o que é algo panfletário? No Victor Hugo, lá na França, nós vimos aquele romance que ficava pregando valores, ficava pregando a necessidade de nós lutarmos por um ideal. Isso não aparece no José de Alencar. Porém, o que se vê no romance indianista dele? Olha só, gente, nesse romance indianista, nós vamos ter como principais características isso aqui, ó, a constituição do povo brasileiro. Quem é esse povo brasileiro? É um povo que vem do branco, que vem do negro, que vem do índio. Mas nós precisávamos eleger um herói nacional. Quem é brasileiro de verdade? É o índio. Então esse herói nacional vai ser colocado como alguém que tem todos aqueles valores, e por que eu estou colocando aspas, valores culturais do índio, mas ao mesmo tempo ele segue os valores lá da burguesia. E por que ele vai seguir os valores da burguesia? Porque você imagine colocar num romance romântico um índio que, por exemplo, não tem os valores de bravura ou ainda os valores heróicos que a sociedade burguesa tem. Isso geraria uma confusão na cabeça desse burguês brasileiro. Então o que nós vemos é valores da burguesia na figura desse índio. Gente, dentre esses romances aqui, nós temos também essa representação do povo americano. Você há de se lembrar que talvez um dia você assistiu, por exemplo, Pocahontas. Pocahontas é o quê? É uma história que representa esse índio americano. Então nós temos aquela indígena americana que vai ser a representação de como esse povo surge, dos valores desse povo, não é? Aqui nós vamos ter o mesmo no romance indianista. Então sempre esses valorizinhos vão aparecendo por meio de um ou outro personagem. E preste bastante atenção, que vai aparecer muito nesse tipo de romance. Nós vamos ter heróis que por muitas vezes são punidos por não seguirem os valores indígenas, como é o caso da Iracema, beleza? Olha só, gente, uma outra característica é que eles sempre vão estar em meio a uma natureza exuberante. Agora, para tudo, olha só, natureza exuberante. Então, a natureza é representada como ela realmente é, muitas vezes ela é idealizada. Você vai se lembrar lá da primeira geração da poesia. Natureza idealizada, natureza linda, maravilhosa, mais do que muitas vezes ela é. No entanto, a figura do índio está sendo influenciada por essa natureza. Sempre tente fazer a seguinte comparação. Isso vai aparecer em arte, isso vai aparecer em literatura, tá? Sempre a obra romântica é uma obra em que as personagens são influenciadas um pouquinho por essa natureza, não pelo meio, tá? Então, esqueça o romance romântico, nós estamos falando do romance indianista. Esse romance indianista vai ter
toda a relação desse homem com a natureza. Então, pelo fato de estar em contato com a natureza, esse homem vai se portar de uma forma, vai se portar de uma maneira. Então, se nós temos um português, se nós temos um espanhol, enfim, um europeu, em meio a essa natureza exuberante, ele já se porta tal como o nativo, tal como o autóctone. E quem é esse autóctone? É aquele que nasceu em meio àquele lugar, em meio àquela natureza, certo? Além do mais, vamos falar um pouquinho a respeito do José de Alencar. Ah, mas o José de Alencar está em todas. Ele aparece em todas essas vertentes? Sim, ele aparece em todas as vertentes do romance romântico. O José de Alencar vai escrever 3 obras que são essenciais para nós entendermos como se constrói essa figura do índio. A primeira delas, gente, se chama O Birajara. E é bem interessante a obra O Birajara porque ela vai representar algo chamado de índio pré-cabralino. E o que é um índio pré-cabralino? Ele vai ser um índio que tem características de antes do processo de colonização. Não que José de Alencar soubesse como era o índio antes desse processo, ou não que José de Alencar soubesse como esses índios se portavam. E outra coisa, você acha mesmo que o José de Alencar representou o índio igualzinho ele era antes dos portugueses chegarem? Com toda certeza não. Alguns valores culturais indígenas eram. Boa parte, a questão heróica, é de valores lá dos cavaleiros europeus, certo? Então o Birajara é a primeira obra dentro dessa tríade aqui do romance indianista do José de Alencar. A segunda obra, super conhecida, muito cobrada em situações de vestibular, é Iracema. E quem vai ser a Iracema? Ela vai ser a nossa heroína, mas ela é uma heroína bastante trágica. Se você assistiu a aula que fala a respeito da trajetória do herói, você vai se lembrar que no caso da Iracema, nós temos uma personagem, uma heroína que vai subverter os seus valores. Se você não leu Iracema ainda, e se ela está catalogada para alguma prova que você vai fazer, preste bastante atenção nisso. A Iracema se apaixona por um branco. Pelo fato dela se apaixonar por um branco, ela já está sofrendo um processo que é chamado de, vou colocar aqui em cima, transculturação. O que é essa transculturação? Ela começa a assumir valores culturais do branco. E o que são esses valores culturais do branco? Ora, a Iracema é uma sacerdotisa, ela não pode assumir valores que sejam de outro, porque ela é a representação do índio, ela é a representação de todo aquele povo que ela cuida, porque ela é sacerdotisa da tribo, mas ela se apaixona por um homem branco. O que vai acontecer? Ela foge com esse homem branco. A partir desse momento, ela tem ainda certos valores indígenas, mas ela já percebe que ela fez algo muito errado. E o herói, quando percebe que fez algo inaceitável, entra num momento de anagnórise. E o que é anagnórise? É reconhecimento do seu erro. E nessa hora, ela já sabe que vai ser punida. Então ela começa a cumprir toda aquela trajetória do herói. A Iracema sai do seu local de origem, ela fica com alguém que não poderia. Ela vai se transculturando, porque ela deixa completamente de lado aquilo que seria a obrigação dela, que seria cuidar da tribo indígena, fazendo ali os remedinhos, fazendo as preparações para os índios ingerirem, para eles tomarem, para ir para a guerra e tudo mais. Então a Iracema se transcultura, ela abandona a sua tribo, só que, gente, ela acredita em quem? Ela acredita em Tupã. Então Tupã vai puni-la, Tupã vai mandar o seu castigo sobre a Iracema. Ah, professora, mas e o Martim, que é o branco que foge com a Iracema, ele vai ser punido em algum momento? Não, porque ele não segue esses valores de Tupã. Por mais que ele se batize como índio, ele não vai seguir esses valores. Os valores dele são brancos. O que acontece com a Iracema no final? Não estou dando spoiler, porque no primeiro capítulo da Iracema já fala isso. A Iracema morre. E por que ela morre? Porque ela precisa ser punida. Vamos lá, de novo, valores burgueses. A Iracema foge com o indivíduo. Então, primeiro, ela é índia, o cara é branco. Eles não podem ficar juntos. Segundo, ela não se casa com ninguém. Olha que absurdo. A Iracema tem relacionamento amoroso com uma pessoa com quem ela não se casou. Ela tem relacionamento sexual com ele. Além do mais, ela tem um filho com esse homem. Veja bem, ela está transgredindo todos aqueles valores burgueses.
ou seja, a Iracema precisa ser punida. Ah, mas eu estou vendo na Iracema mais ou menos o que eu vi no Lucíula, lá daquele romance urbano. É mais ou menos os mesmos valores, tá? Então, a Iracema foi transculturada. Ela não perdeu todos os valores indígenas, mas ela perde os essenciais. E a terceira obra do romance indianista do José de Alencar vai ser essa aqui, o Guarani. O Guarani é um clássico da nossa literatura, é uma literatura um pouquinho mais complexa do que as outras. O Guarani se torna uma ópera, então muita gente conhece a obra Guarani mais ou menos de ouvido, mesmo sem nunca ter lido. E o que ela tem de caráter sociológico, o que se apresenta dentro do caráter sociológico dessa obra? Algo um pouquinho mais intenso que a transculturação, algo chamado de aculturação. E por que ela tem a aculturação? Porque o protagonista da obra, chamado Peri, não só gosta, simpatiza com os brancos, mas ele se batiza como branco. Veja bem, se a Iracema não se batizou como branca, ela é apenas transculturada. Mas no caso do Peri, que é o protagonista aqui, ele se batizou como branco. Então ele abandonou completamente o seu valor de índio e assume uma nova personalidade, assume uma nova cultura, e por isso ela é uma obra da aculturação, ou seja, perdeu-se a cultura de índio. Ah, mas lá no Iracema, por exemplo, tem um outro índio que é o Poti. O Poti também se batiza como branco. Sim, ele se batiza como branco e vai ser chamado então de Felipe Camarão, ou seja, ele também abandonou completamente esse valor de índio que ele tinha. Vamos voltar a falar um pouquinho do Iracema para entendermos também as outras vertentes dentro do romance romântico brasileiro e por que nós vamos focar agora nessa obra Iracema? Porque Iracema não é só romance indianista. Quais são as outras duas vertentes que eu me propus a falar hoje para vocês? Do romance histórico e falar também do romance regionalista. Iracema é uma obra que fala a respeito do nascimento do estado do Ceará. Veja bem, já está fora do Rio de Janeiro, então já é romance regionalista. E por que ele é histórico? Porque ele discorre a respeito do nascimento de um estado do Ceará. Ah, mas é a verdadeira história do Ceará? Não, não é a verdadeira história do Ceará. Mas o José de Alencar pensava assim, horas, se eu posso criar uma história melhor para algo que aconteceu no Brasil, por que não fazer isso? Se eu posso criar um mito a respeito disso, se eu posso criar uma história muito mais magistral, muito mais heróica, por que eu não vou fazer? Então, quando ele cria dentro desse romance Iracema, uma nova história para o romance não, mas para o nascimento desse estado do Ceará, logicamente que nós percebemos que ele está recriando a história brasileira. E aí, gente, nós vamos entrar aqui, ó, no romance regionalista. O que nós vamos ter do romance regionalista? Iracema, como eu já disse, porque recria essa história do estado do Ceará, então já está fora do Rio de Janeiro, e nós vamos ter outros autores que fazem isso além do José de Alencar. O José de Alencar vai para os extremos. Ele escreve o sertanejo, ele escreve o gaúcho. Então ele representa a figura desse homem que vive ali onde é o Nordeste e ele representa a vida desse homem que vive onde é o Rio Grande do Sul. Além do mais, ele escreve uma obra que aparece em vários vestibulares, principalmente do estado de São Paulo, que é a obra Tio. Tio se passa em Campinas, ou seja, também uma obra regionalista. Nessas obras aqui, ele representa quem é a figura do herói ou da heroína românticos nesse ambiente mais regional, nesse ambiente mais afastado. E o que fica evidente para a gente? Que nós temos dois Brasis. É mais ou menos uma maneira de apresentar o Brasil inteiro, esse país enorme, para os brasileiros lá do Rio de Janeiro. Então, o brasileiro do Rio de Janeiro não conhecia o Brasil que ele vivia. Então, ele precisava de um livro para que ele conhecesse como é o gaúcho, como é o sertanejo, como é uma pessoa que mora, por exemplo, no interior lá do Mato Grosso. Então, para isso esses romances existiam. Gente, lembrando, é século XIX, fotografia era algo que estava sendo criada ainda, não havia gravações, não havia relatos que fossem diferentes daquilo que estava na obra literária. Então o que tinha? Tinha aí um ou outro relato científico e obra literária para entender como era todo esse resto de Brasil. Só que, claro, o José de Alencar, principalmente, vai criar esses personagens de uma maneira um pouquinho mais romantizada. Então, não é necessariamente o gaúcho 100% do jeito que ele é. Ele é um gaúcho idealizado pelo José de Alencar. Então, nós temos todo esse âmbito da idealização.
certinho? Quem mais vai aparecer dentro dessa narrativa? O Visconde de Taunay, que cria uma das obras mais interessantes dentro desse momento, que vai se chamar Inocência. Inocência é uma obra que se passa lá no interior do Mato Grosso e vai contar a história da Maria Inocência, que é uma garota muito protegida por um pai que é um fazendeiro, um homem muito truculento. Então veja bem a visão que se tem desse homem do interior, uma pessoa truculenta, uma pessoa que não tem modos, uma pessoa que apesar de ter dinheiro, não tem nenhum jeito com as pessoas, esse pai que trata a filha, a mulher, muito mal de certa maneira, não deixa essa menina ter vontades, só que essa garota fica doente. E olha que coisa interessante, o que é necessário aparecer dentro dessa obra literária? Quando ela fica doente, o pai tem medo de deixar a filha com um médico dentro do quarto. Então olha o valor que o José de Alencar está colocando na obra. O médico não pode entrar no quarto da menina, mas ele é médico. E a menina é noiva de um outro fazendeiro da região, e ela não aceita ser noiva desse indivíduo. Mas ela tem escolha? Não, ela não tem escolha. Mesmo apaixonada por outra pessoa, ela precisa se casar com aquele indivíduo. Então isso é o que aparece muito na obra desse romance regionalista, como o Rio de Janeiro é diferente desse interior do Brasil, certo? Além do mais, tem uma outra obra muito famosa chamada Escravizaura. Possivelmente, quando fala Escravizaura, você já lembra daquela musiquinha da novela. É a novela que mais passou no mundo inteiro, a novela brasileira que mais foi passada no mundo inteiro. O mundo inteiro conhece Escravizaura. E que história é essa? É a história de amor também. E é engraçado porque em todo romance romântico, sempre vai ter aquela historinha, né? Tem a heroína, o herói, eles se amam, só que sempre tem um vilão para atrapalhar essa história. E nós vamos ter um final feliz, muitas vezes, porque esse vilão é vencido pelo amor e pela determinação desses indivíduos que fizeram com que o amor vencesse todo o mal. Então isso é muito legal nas narrativas românticas, elas são muito parecidas. O Escravizaura tem exatamente isso. Nós temos a figura de uma escrava, que na novela era bem branca, não é? É uma escrava que não tem tantos traços de escrava, ela não é negra e tudo mais, mas ela ama um homem e esse amor faz com que eles lutem. Então nós vamos ver muito isso, a luta por esse amor e o embate entre um vilão que aparece para atrapalhar esse amor. Só que o amor tudo vence, o amor tudo consegue, caso os personagens sejam virtuosos. Isso é muito interessante. As características de virtude do personagem vão fazer com que esse amor seja concretizado ou não. Tá? Então, no Escravizaura é isso que aparece. Então, dessas narrativas aqui, nós vamos conhecer mais essa última mesmo, embora todas as outras tenham o seu valor. Olha só, gente, voltando a falar aí do Iracema. Por que Iracema é um romance histórico? Porque, primeiro, ela representa esse nascimento do estado do Ceará e, mais do que isso, ela tem personagens históricos de verdade. O Martim, lá do Iracema, pode ser uma referência ao Martim Soares Moreno, que foi um bandeirante português que veio para o Brasil e ajudou na criação realmente dessa região. E o Poti, que se tornou o Felipe Camarão, também muito conhecido. Você já deve ter visto nos livros de história esse índio que se torna branco, né? Ele passa por esse processo de europeização exatamente para ser um bandeirante. Nesse romance histórico, nós vamos ver uma maneira do José de Alencar, ou mesmo de outros autores, de fazer com que a história brasileira fique mais empolgante, que a história brasileira fique mais magistral, que a história brasileira fique mais heróica. Então, o que nós vemos geralmente? Nós vemos o José de Alencar, a Guerra dos Mascates, tá? E as Minas de Prata, além do Iracema que eu falei para vocês. Nessas obras aqui, a Guerra dos Mascates, as Minas de Prata, nós vemos que momentos da história que não eram lembrados com
muitas características interessantes nos livros de história são recriadas pelo José de Alencar de forma a tornar esse momento algo memorável. Então é bem interessante a forma como ele expõe, porque ele coloca sempre a figura de um herói, esse herói está à frente de um movimento, além disso, ele precisa ser lembrado, ele perpassa a história para ser lembrado como alguém que mudou a história do Brasil. Então, isso é uma característica desse romance histórico. Então, apenas lembrando, fazendo aí um brainstorming, vamos lembrar, dentro das vertentes, olha só, romance tem vertentes, não tem gerações. Dentro das vertentes, tem o romance urbano, tem o romance indianista, o romance histórico e o romance regionalista. Dentre esses, os valores burgueses são aqueles mais propagados dentro do romance que tem como característica a cidade do Rio de Janeiro, tem como pano de fundo a cidade do Rio de Janeiro. Só como última informação, gente, sempre que aparecer numa prova para você, a relação que existe entre o romance romântico e o local onde ele está sendo feito, existem sim algumas marcas de regionalidade, ainda algumas marcas de espaço. Nos elementos da narrativa nós já vimos que existe o espaço físico e o espaço psicológico e às vezes esse espaço físico interfere em algumas ações dessa personagem. Gente, no romance romântico nós temos principalmente o espaço físico como uma espécie de pano de fundo, e esse pano de fundo, por vezes, vai influenciar as ações dessas personagens, principalmente no romance indianista. Mas isso não quer dizer que esse pano de fundo não influencia as ações dos personagens dentro do romance urbano. O que vai ser o ambiente influenciando essas personagens no romance urbano? Vai ser aquilo que aparece como característica burguesa. Então, se uma personagem vive em meio à burguesia, se uma personagem vive em meio àquelas festas, aqueles bailes, os cafés e tudo mais, ela vai seguir a onda daquelas pessoas que estão ali. Então, se você vir em algum lugar esse tipo de comparação ao romance romântico, é um romance que tem a influência, ele tem uma ambientação, tem influência do ambiente, tem sim, num tem influência de uma característica, que é a burguesia, tá? E em outro tem a influência desse ambiente mesmo, a mata, ou ser o sertão, ser as pampas, algo assim, belezinha? Gente, terminamos então o assunto aqui do romance romântico e se você tiver alguma obra catalogada para suas provas de vestibular, faça questão de lê-la. Até mais!